Olha aqui, esse programa Dois Dedos de Prosa, no canal do Zé Mendes, foi inaugurado com Dois Dedos de Prosa com Astia Basílio e Miguel Vinícius, filho do Formiga. E agora o Astia está voltando, porque o Astia passou uma temporada lá em Campina Grande e lançou lá de cordel, dois folhetos de cordel. Saulo Machado, com poemas que ele traduziu de Ossip Mandelstam, e Vladimir Mayakovsky. A palavra de vocês é o camarada Mauser. É o camarada Mauser. Oi, Astia, tudo bem? Tudo bem, Zé? Prazer falar contigo. Prazer é meu. Rega muita neve aí em Mascava, Moscou. A gente está no final do outono, mas esse outono é um outono já que prenuncia um inverno vigoroso. Eu cheguei aqui já, eu vim pela Finlândia por conta das dificuldades de se trafegar de forma aérea para a Rússia e já senti o peso do inverno. Inclusive, até adoeci na primeira semana que cheguei, porque eu vim de Helsinki para São Petersburgo e também fiquei hospedado perto do rio Nevar e muito frio, e isso me fez ficar adoecido. Astia, como é que Ossip Mandelstam entrou na tua vida? Esse Mandelstam entrou na minha vida no começo do século através de uma pessoa chamada José Neumann de Pinto, que costumava passar as suas férias em Campina Grande e reunir ao redor de si muitas pessoas sequiosas por a grande cultura literária deste representante meio que entre a geração Garatuja e a geração do Grupo Sanhauá, o Zé Nemani Pinto, e também do poema Processo. E eu era um desses que estava ao redor de Zé, e no Chopp do Alemão, ouvi você falar sobre um poeta cuja esposa havia decorado os poemas para que eles fossem salvos na iminência de alguma ação do regime autoritário do Iosif Stalin. E o que é interessante nessa história toda é que nós temos três Josés. O Iosif, que é o nome georgiano do Stalin, o Ossip, que é o nome judeu. Ossip Mandelstam nasceu em Varsóvia, na Polônia, mas é um poeta russo, né? E José, ou seja, esse triunvirato de José na minha vida. Quando eu ouvi falar, né, do Ossip Mandelstam, eu não fazia a menor ideia de que um dia eu poderia traduzi-lo ou sequer lê-lo no original. Naquele momento eu estava muito vinculado, muito ligado a um outro poeta, o Rimbaud, um poeta francês, que naquele momento era o poeta da minha predileção. Você resolveu ir para a Rússia por causa disso? Porque queria conhecer melhor, no original, a obra de Mandelstam? A ida para a Rússia é uma coisa muito difícil. Eu demorei 3 anos porque tive que largar emprego, mudar carreira. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, na Paraíba havia 5 jornais impressos. E eu comecei a perceber que eu precisava, como é que eu posso dizer, fazer algo para que a minha carreira tivesse uma repaginada. E imaginei que saber o idioma russo poderia me ajudar em várias frentes, na frente acadêmica, na frente como tradutor. E eu sempre gostei, com o passar dos anos, da literatura russa, e notei que nós estávamos muito bem servidos de tradutores na área da prosa e não tão bem servidos na área da poesia. E isso me motivou a... Uma das razões pelas quais eu vim para cá foi justamente isso, né? Realinhar minha carreira como jornalista e escritor. E também, na época do jornal, eu trabalhava muito com pesquisa sobre a ditadura militar. E eu vi que havia pouco material sobre as relações entre a União Soviética e os guerrilheiros, muitos dos quais receberam formação em Cuba, mas Cuba era um país que estava completamente ligado à União Soviética.
E há pouca documentação em relação a isso. Eu estudei muito esse assunto e me dei conta de que se eu quisesse realmente saber o que aconteceu, eu teria que estudar o idioma e ter acesso às fontes originais. A literatura me pegou de uma maneira que eu não tive tempo ainda de estudar esse assunto, porque eu passei 1 ano e meio com cursos pagos no Instituto Pushkin, depois, nessa mesma instituição, fiz o mestrado e agora estou fazendo doutorado no Instituto de Literatura Maxim Gorky, onde estudou grandes figuras da literatura russa, como é o caso do Evgeny Evtushenko, Anna Armadulina e outros. Poxa, é, nessa sua... Você está há 3 anos na Rússia, não é isso? 5 anos, 5 anos. 5 anos. Você fez mestrado e está fazendo agora doutorado, né? Nesse período que você passou na Rússia, houve uma mudança de padrão, assim, vou dizer, que eu me lembro na minha geração, o grande herói russo era Vladimir Mayakovsky, que é personagem aqui do seu folheto. Mas agora você mesmo já me informou que o Mandelstam está ocupando o lugar de grande poeta do século XX, assim como o Joseph Brodsky, que é o grande poeta do século XXI. Né? Por que aconteceu isso? Na verdade, é o seguinte: se você for perguntar a um russo quem é o maior escritor brasileiro, você vai ouvir ele dizer que é Jorge Amado. Certo? Se você for perguntar a um brasileiro quem é o maior escritor, dificilmente alguém vai dizer que é Jorge Amado. Geralmente, nós, brasileiros, consideramos os maiores escritores, né, da nossa literatura Machado de Assis e Guimarães Rosa. Não sei se você concorda comigo, Zé. Concordo absolutamente. Só que o seguinte, da mesma forma como Pushkin, que é o poeta número um, o escritor número um, a grandeza da cultura, não é só um fenômeno literário, é um fenômeno social. Pushkin realmente um monumento da língua. Ele está restrito às pessoas que sabem, porque o que o Pushkin fez foi operar uma fusão entre a língua religiosa, a língua antiga e a língua moderna, que é impossível de se traduzir. Da mesma forma que é impossível traduzir a grandeza de Grande Sertão Veredas. É impossível verter para uma outra língua toda a sofisticação, todo o milagre que é Guimarães Rosa. Por essa razão, uma vez eu estava conversando com o meu orientador, que é um poeta, o Igor Balchov, e perguntei a ele por qual razão Mayakovsky era o poeta russo mais conhecido no exterior. Ele me deu uma razão que eu acho interessante. O Jacobson, Roman Jacobson, que foi um dos expoentes do formalismo russo, uma teoria que ganhou o Ocidente de forma muito devastadora, né? Teve muita influência na universidade. Toda a teoria dele foi fundada a partir dos exemplos da poesia do Mayakovsky. Essa é uma das razões pelas quais ele acredita na difusão de Mayakovsky. Eu acho que existem outros aspectos. Geralmente, literatura está muito ligada à geopolítica. E, como o próprio John Reed falou, os 10 dias que abalaram o mundo, quando aconteceu a Revolução em 1917, houve uma expectativa muito grande do mundo, tanto é que o mundo foi dividido em 2 blocos. Uma parte do mundo seguiu a orientação do que vinha aqui em Moscou. E quem foi o grande poeta da Revolução? Sem dúvida nenhuma, o grande poeta da Revolução foi Vladimir Mayakovsky. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Um poeta com grande força, com grande expressão, alguém que conseguiu retratar o espírito do tempo. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta sobre a hierarquização, né? O poeta maior da Rússia é Pushkin, poeta número 1, sem dúvida nenhuma. O poeta número 2 é Lermontov, sem dúvida nenhuma. Se você me pergunta, século XX, quem é o maior poeta? O poeta da que ele chama Era de Prata. Também há uma unanimidade. Alexander Blok é o poeta número 1. Aí vem ontem eu participei, Zé, numa noite literária feita pelo jornal Novo Emir,
esse jornal foi quem lançou Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Alexander Solzhenitsyn, nos anos 60, um livro que já fala sobre a experiência do Gulag. Esse jornal ainda funciona e teve uma experiência muito linda, muito marcante. Me levou às lágrimas ontem, porque o tema era música e poesia. E uma atriz declamou um poema da Ana Akhmatova, e em seguida subiu um especialista que apresenta um programa de rádio sobre música e ele disse como esse poema foi escrito. Esse poema foi escrito quando a Ana Akhmatova estava no hospital e no rádio ouviu a Baquiana de Villa-Lobos, a Baquiana número 5. E ele começou a falar. E na sequência veio uma cantora de ópera e interpretou Eu Fui às Lágrimas, porque eu não fazia a menor ideia de que a Ana Akhmatova foi inspirada pela composição do Villa-Lobos. Depois eu vou traduzir esse poema, inclusive, já está nos meus planos. Então, quando eu estava saindo dessa noite, eu encontrei com dois poetas, Anna Turchkina e poetas que eu traduzi na minha coluna da União, e eu, inclusive, entreguei o jornal para eles, e a gente vinha conversando sobre isso, hierarquização, grandes poetas. Aí eu falei, olha, eu sei que o grande poeta da Era de Prata é Bloch, mas quem é o segundo colocado? O Ilya me falou, Mandelstam. E existe uma dúvida muito grande quem é o segundo colocado, porque esse período da chamada Era de Prata é um período muito rico, com grandes poetas. Então, o segundo lugar é como se fosse assim, uma grande disputa, porque eles estão muito próximos. Ali está Pasternak, ali está Yesenin, ali está Ana Akhmatova, Marina Tsvetaeva, e eu citei Mayakovsky, e a Ana Turchkina falou, Mayakovsky mais para baixo. No outro patamar. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é a percepção do estrangeiro, da pessoa que não é russa, sobre a literatura que é feita. Existem autores que têm uma importância muito grande para o seu país e que, infelizmente, eles não conseguem dialogar com o estrangeiro, não conseguem dialogar com o mundo. Vou dar um exemplo. O grande diretor de cinema russo, quem é? É Tarkovsky, né? Sem dúvida nenhuma. Só que um grande diretor aqui, importante, é um diretor de comédias, o Gaidar. Só que a comédia russa, ela requer um conhecimento da cultura e um conhecimento da língua, porque ela se opera através dos trocadilhos, se opera através dos provérbios. É impossível passar isso. Então, infelizmente, temos isso. A percepção da literatura para o nativo, né? E para as pessoas que vivem no exterior e que absorvem essa cultura via tradução. Eu sou paraibano do sertão, do Irão. O Axé é pernambucano, história de Santo Antão, mas foi criado em Campina Grande. Então tem uma coisa engraçada, uma coincidência, né? Ele falou aí das baquianas. As baquianas, brasileiras número 5, elas são baseadas numa canção popular que eu aprendi com o grande ator paraibano Rafael de Carvalho, que sabia, inclusive, a letra original, que não foi agravada pelo Milton Nascimento, por um monte de cantor aí. E é uma coisa interessante, porque é uma canção folclórica da região do Seridó, que é uma região do interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E foi usada num documentário, Aruanda, de Linduarte Noronha, que o Glauber Rocha incluiu no seu clássico, né, sobre o cinema novo brasileiro. Né? Então, tem esse detalhe. Agora, tem um outro detalhe aqui. O Astier falou da forma como o Mandelstam não se perdeu no esquecimento, porque o Stalin o mandou para a Sibéria, lá ele morreu de um ataque cardíaco, mas a obra dele sobreviveu. Por que a obra dele sobreviveu, Astier Basile? Olha, existem... Eu sempre estou conversando sobre o Mandelstam com as pessoas aqui, é um assunto muito quente, muito do dia. Há um fato seguinte, na época em que ele escreveu o epigrama, ele não era um poeta conhecido. Tanto é que o Stalin não sabia quem ele era. Ele liga para o Pasternak, um grande poeta, o autor do Dr. Zhivago. O autor do Dr. Zhivago, premiado com o Nobel, mas, sobretudo, um grande poeta. Ele, inclusive, o Pasternak, ligado ao futurismo, muito próximo de Mayakovsky, inclusive, eles tiveram uma relação muito próxima, e, reconhecidamente, um poeta que o grande líder da União Soviética vê nele uma autoridade para poder
saber quem é esse tal de Osip Mandelstam, que havia sido preso e, após a sua prisão, ele recebe um comunicado escrito do Bukharin relatando o ocorrido. Nesse momento, ele faz a alegação e pergunta. Grigori Ivanov, uma grande figura da poesia russa, que depois imigra para a França, chega a constatar que, inclusive, o Mandelstam não era conhecido, era um poeta muito restrito. Esse poema, evidentemente, ele tinha o desejo de, ao fazer um poema confrontando o Stalin, confrontando, inclusive, do ponto de vista pessoal, ele queria, digamos assim, que isso redundasse numa ação que ele fosse morto e imortalizado. Tanto é que o próprio Pasternak, quando viu o poema, disse que aquilo ali se tratava de um suicídio, que ele não queria tomar parte, e ele pediu ao Mandelstam que ele não repetisse. Dois momentos são importantes aí. Diz aí o poema. Diz aí o poema. Eu sei que você sabe de cor. O poema em russo. Мы живем под собою нечуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит напор разговорца, там припомнит кремлевского горца. Его толстый палец, как червь жирны. А слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища и сияют его големища. А вокруг него сброд тонкощей и вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мютит, кто хнычет, он один лишь бабачки тычет, как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни каз у него, то малина и широкая грудь осетина. A minha versão, a minha tradução é a seguinte: nós vivemos sem estar mais sentindo o país. A 10 passos não se ouve o que nossa voz diz. Meia prosa e já basta que lembrem o matuto da serra do Kremlin. Os seus dedos são vermes sedentos, obesos, as palavras fiéis como a marca dos pesos, bigodões de barata sorrindo, os coturnos brilhando de lindo. Mas lhe cerca a ralé dos chefes cabeçudos e ele brinca com os seus zumbis de faz tudo. Um que chora, um que mia e soluça, ele bicho, papou e cutuca. Como casco de ferro, ato em ato, ele atesta, em um olho, em um cílio, em um pubis, na testa, toda a pena de morte, uma mora, peito largo de quem vem da Geórgia. Pois então, agora você estava contando a história, eu queria que você chegasse no papel de Nadezhda Mandelstam, na sobrevivência da obra do... E naquela, então, eu queria que você contasse como é que o Mandelstam compunha e não escrevia os poemas. Existe ontem no Sarau, na noite literária, houve o editor do Novo Emir perguntou ao especialista de música lá quem era o poeta mais musical da Rússia do século XX. E ele falou que era Pasternak. E o editor falou, discordo, é Mandelstam. E o Mandelstam, ele compunha como Augusto dos Anjos. Ele primeiro precisava criar uma melodia, ele passava andando pela casa, batendo na mão, até criar uma melodia. Depois que ele criava a melodia, ele compunha em cima. Então, é uma poesia extremamente musical. Tanto é que foi possível ser memorizada. Se fosse uma poesia sem esse aspecto, sem essa força melódica, seria impossível de ser memorizada. E a Nadezhda, ela decorou parte significativa da obra do Mandelstam. E o que é importante, o Grigori Ivanov, que eu já mencionei, em Paris, ele escreveu nos anos 50 o seguinte: é uma pena que um poeta da dimensão do Mandelstam seja esquecido. Anos 50. O que é que vai acontecer? Dois aspectos são muito importantes. O Paul Celan, que era um alemão, fã do Mandelstam, e começou a traduzir o Mandelstam para o alemão e a divulgá-lo. Mas a ação principal foram as memórias, o volume de memórias da Nadezhda Yakovlevna, que saiu nos anos 60. E isso, tanto é que
eu arriscaria dizer que as memórias da Nadezhda sobre o Mandelstam são mais conhecidas e mais difundidas do que a própria obra do Mandelstam, que é muito difícil de ser traduzida, né? Então, ela cumpriu um papel fundamental na preservação da memória e da obra do seu marido. Qual é a profissão do teu pai? O meu pai, ele teve várias profissões ao longo da vida para poder seguir o barco com 3 filhos. Então, ele foi, durante muito tempo, funcionário público, trabalhou na companhia de construção civil e também foi fotógrafo durante uma época e repentista. Então, ele sempre estava se virando nos 30 para poder trazer o pão para casa. E depois, a partir de 1986, ele começou a trabalhar em rádio e hoje a profissão que ele, digamos assim, das que ele tem, que ele mais se orgulha. Violeiro. Violeiro e radialista. E radialista. Como é que surgiu? Qual é a relação que existe entre poesia russa e poesia popular sertaneja, que te inspirou ao passar férias em Campina Grande, deste ano de 2022, fazer esses 2 folhetos e lançá-los, né? Um folheto Saulo Machado, Ossip Mandelstam, e Vladimir Mayakovsky, que a palavra de vocês é o camarada Mauser. Tudo que nós sabemos dos patriarcas da cantoria, de Pinto do Monteiro, de Louro do Pajeú, foi fruto da memória dos admiradores de cantoria. As pessoas iam para as cantorias, decoravam os versos, e esses versos eram repassados de geração em geração, de alguns dos quais eles foram escritos em livros de pesquisadores como Câmara Cascudo, como F. Coutinho, como Rogaciano Leite, como Linhares e o próprio Otacílio Batista, José Alves Sobrinhos, que foi nosso grande amigo, né? Então, a poesia popular... Átila Almeida. A poesia popular nordestina... Orlando Teste inventava. Orlando Teste não só inventava, há controvérsias aí, ele inventava também, mas parte significativa do que ele coloca sobre Zé Limeira é verdadeiro. Dos pesquisadores foi quem mais acertou. Então, o que ocorre é o seguinte: toda a poesia nordestina, que ela é imensamente melodiosa, ela é estruturada com as bases estróficas, métricas, do barroco, das escolas literárias do passado, das 10º camonianas. Então, até hoje, quem quiser ouvir a poesia sob esses moldes, vá a uma cantoria de viola que ocorre em todo o Nordeste, inclusive em São Paulo também, onde existe uma grande colônia de nordestinos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que há em comum? A musicalidade e a memória. Na escola russa, desde a primeira série, o estudante ele é estimulado a decorar poemas. Então, a criança, pelo menos uma vez por mês, tem que decorar um poema e apresentar durante a turma. Então, praticamente, eu posso dizer que todo russo tem vários poemas decorados. Não é nenhuma novidade. Eu fui apresentar a minha defesa no mestrado e fui com todos os meus colegas. A defesa lá a gente faz em conjunto. E o Aninsky, um dos membros da comissão, sabendo que eu estudava um poeta, que era o Valery Pereleste, um poeta russo que morou no Brasil 40 anos, ele disse assim: você poderia recitar uma estrofe? Eu sei que é difícil. Eu digo: não, eu sei um poema. E eu recitei um poema. E foi muito engraçado, porque na sequência, uma colega minha, que ela defendia o mestrado dela era sobre a Beriú, que foi um grupo de vanguarda dos anos 30, que reunia o Hrams como a principal figura. Isso põe um pouco por terra a tese de que depois da morte de Mayakovsky acabou a vanguarda na União Soviética. Não é bem por aí. Esse grupo ele é posterior, na década de 30, após a morte de Mayakovsky. E ela se ofereceu para recitar um poema, e a comissão rejeitou. Disse: não tem nenhuma novidade, nada de interessante que um russo recite um poema. Um estrangeiro, vá lá, que é difícil, a gente sabe que é difícil, é outra coisa. Agora você não precisa não.
Mas eu estou falando especificamente na forma. Na forma. O folheto de cordel. Nos anos 40 e 50, os escritores, cada vez mais, para que eles pudessem obter autorização para publicar, eles tinham que estar vinculados à União dos Escritores. E muitas vezes, alguns autores não conseguiam ser publicados. E uma figura maravilhosa chamada Nikolai Glaskov, você que é cinéfilo vai lembrar do Andrei Rublev, do Tarkovsky. A cena inicial é de um homem que vai num balão. Esse ator que faz o personagem que sobe no balão é o poeta Nikolai Glaskov. Era uma figura maravilhosa, de uma poesia muito humorística, uma poesia muito irônica, e a burocracia do partido não conseguia entender isso, e ele era um autor que não era publicado. Então ele resolveu criar uns livrozinhos parecidos com o Folheto de Cordel, e ele colocou embaixo a seguinte inscrição: Sam себе издать, que significa eu próprio edito. Esse Samsibesdat foi reduzido para Samizdat. E esse veículo de impressão foi utilizado fortemente pela literatura oposicionista no regime soviético. O Glaskov não era oposicionista, era só uma pessoa, um poeta sui generis original, tanto é que ele começou a fazer poemas deliberadamente ruins para ser publicado, e ele acabou sendo publicado depois. Muito boa essa. E eu traduzi Glaskov também. Talvez em algum momento eu vá fazer um folhetezinho desse, porque a minha ideia é testar e dar sequência a esse projeto das edições Samizdat, com outros autores também. E hoje você tem também tido a oportunidade, aprendendo o russo, de fazer umas descobertas interessantes, como, por exemplo, o mundo inteiro conhece a genialidade da prosa russa, Dostoiévski, Tolstói, mas é muito raro encontrar alguém que tenha conhecido, por exemplo, a obra literária de Lev Trotsky. Eu me lembro que quando você leu Minha Vida, do Trotsky, que é um livro que eu li na minha adolescência, mas li numa tradução do francês, né? Você ficou entusiasmadíssimo e tal. Isso confirma aquela teoria de que a prosa russa ganhou o mundo através da França, né? Não é isso? Sim, a França quem vai inventar o grande romance russo, a grande literatura russa, e é também uma relação direta com a geopolítica, né? Quando eles vão vencer Napoleão, o mundo vai se interessar pelo que surge de lá. Mas, basicamente, é isso, você está certíssimo. A França é quem vai ter um papel fundamental na difusão da cultura, e uma figura que fez um papel importante foi o Turgenev. Ele viveu muito tempo na França, traduziu para o francês, procurou pessoas para traduzir, então ele desempenhou um papel importantíssimo, o Turgenev, Ivan Turgenev. A Isabel, a minha mulher, que foi apresentada a mim pelo Astier, ela está lendo entusiasmadíssimo um livro do Orlando Figes sobre a ópera e sobre a grande importância de uma soprano que foi a grande promotora das artes no século XIX na Europa, né? E o papel do Turgenev atravessa o livro inteiro. Turgenev é um dos grandes responsáveis, não apenas pela literatura, mas até pelo progresso do capitalismo, porque essa senhora, essa soprano, que agora não me ocorre mais o nome, é a grande musa do livro. E é aí que o Turgenev era um homem muito rico e financiava, em Paris, morava em Paris, e financiava muitas obras, né? Achei agora para a gente encerrar, porque estão já me cobrando aqui o tempo, o teu doutorado, o que é que você está? Já voltou, já integrou-se de novo nas aulas e tal? Qual é o teu projeto máximo para a gente encerrar? Depois eu vou fazer outra, porque você viu que a conversa é maravilhosa, né? E essa indicação do nome dele aí está em alfabeto cirílico. Você deve estar achando interessante. É a Shea Basílio em alfabeto cirílico. É porque eu assisto aula pelo Zoom, aí eu tinha que colocar em cirílico. Em cirílico. Nem notei. Bom, eu continuo estudando a obra desse poeta
extraordinário, o Valéry Perelechin, na condição de crítico. Então, ele, durante muito tempo, escreveu sobre outros poetas, e eu estou agora estudando a faceta dele como crítico literário. Valéry Perelechin chegou no Rio de Janeiro em 1953 e viveu até 1992, inclusive morreu em situação muito triste, no Retiro dos Artistas, pobre e abandonado, mas tendo ao redor de si o sentimento de dever cumprido. Eu tive acesso ao arquivo dele totalmente organizado. Eu senti que ele estava conversando comigo, ele estava preparando aquele material para alguém no futuro poder ter a capacidade de ler em português e em russo, né? Porque o período brasileiro dele é pouco estudado. Ele passou uma E época essa na aí China. esse é o teu doutorado, é a Esse é o meu tua tese. doutorado. A sua... Mas, a isso, eu continuo traduzindo. Todo sábado sai artigos meus na União. Amanhã, aliás, hoje, nesse sábado, sai um artigo com tradução do Inokente Aniensky, uma figura importantíssima, que morreu em 1906, para os alquimistas, para o Mandelstam, para Narmatov e tal. Estou traduzindo ele pela primeira vez em português. É isso aí. Muito obrigado, Astier Basílio. Olha, a vida do Astier é um grande romance. Um dia ainda vou fazer, espero, porque ele é muito mais novo do que eu, né? Ele tem 44 anos e eu tenho 71. Mas é um prazer, uma honra ser amigo dele, amigo do Tião, o pai dele, Socorrinha, a mãe dele, os irmãos. E somos companheiros apaixonados pela grande cidade de Campina Grande, nossa paixão e nossa vida. Obrigado, Astier. Tudo de bom para você. Sucesso na sua empreitada aí, tá? Obrigado, querido. Felicidades. Um grande abraço.